Pegada de revisão sobre distúrbio ácido-base, que é um tópico que não era habitual no radar, não estava habitualmente no radar do INEP, não estava. Não estava, assim como o distúrbio eletrolítico, né? São dois compartimentos que são relativamente frequentes em muitas provas, mas que o INEP dava de ombros, não explorava para valer. Principalmente os distúrbios eletrolíticos. Porque esse tem uma participação muito maior na maioria das provas, né? Distúrbio ácido-base, por sinal, não é para qualquer banca. Não é qualquer banca que gosta de explorar, não. Tem uma que gosta pra caramba, PSU Minas. PSU Minas gosta muito de distúrbio ácido-base, mas as outras não tem uma predileção muito grande. A gente dá muito mais bola do que precisaria até para a prova de distúrbio ácido-base. É igual vasculite, né? Vasculite cai muito pouco, cara, em prova. Muito pouco. A gente gasta um tempão estudando, né? E é interessante. E não é que não tenha que estudar. Eu acho que estudar vasculite ajuda a gente a ter uma visão mais ampla e sedimentar até outros conceitos de outras doenças. Ok. Mas tem que ter foco no estudo de vasculite, sabe? Tem que ter foco. Tem que ter foco. Não dá pra ficar assim, entendeu? Por que Churg-Strauss não se chama mais Churg-Strauss? Por que, sabe? Tem que ter foco. Tem que ter foco. E o INEP não gostava dos dois, chamava mais atenção de distúrbio eletrolítico, mas começaram a aparecer questões nos últimos anos, né? Tanto de distúrbio eletrolítico e principalmente de distúrbio ácido-base. E aí nos últimos anos tem 3 questões de distúrbio ácido-base e o INEP inclusive deu com a língua nos dentes uma das questões, uma questão bizarra, mal construída e tal, bizarra. E que deveria ter sido anulada e não foi. Patético aquilo, foi patético mesmo. Mas é um tema que a gente precisa ter atenção. Tu podes depois, até no final aqui da live, ir até o Hardorque e lá no Hardorque acessar as questões históricas do INEP, de distúrbio ácido-base e eletrólitos também. Pode ser que a gente discuta algum dia que é eletrólitos nessa nossa caminhada agora, né? Agora faltando quantos dias? 19, uns 20, 21 dias mais ou menos, por aí, né? Para a prova. Pode ser que a gente ainda discuta distúrbio ácido, distúrbio eletrolítico. Mas hoje a conversa é sobre distúrbio ácido-base, uma pegada de revisão. Esse é um tema que é para mim, um dos mais entusiasmantes da medicina, mas obviamente, né, a conversa aqui nesse momento é da gente lembrar alguns conceitos valiosos e conceitos que podem fazer a diferença na prova, assim como faz a diferença a gente ter um bom equilíbrio ácido-base. Todo o objetivo do equilíbrio ácido-base é que a gente tenha os sistemas enzimáticos celulares funcionando adequadamente. Para que isso aconteça, tu lembras, né? A gente precisa ter temperatura adequada, né? Precisa ter um pH adequado. A quantidade de hidrogênio, tanto no ambiente intracelular quanto no extracelular, são fundamentais para que a gente tenha um bom equilíbrio e funcionamento dos sistemas fisiológicos. Ok. O detalhe é que vários fatores interferem na concentração de íons H+. E esses vários fatores que interferem acontecem o tempo inteiro na nossa vida. Para que a gente tenha uma concentração de íons H+, no sangue periférico, no ambiente intracelular, que permitam que a gente continue vivo, a gente precisa estar sempre pronto para controlar excessos. Sempre que a concentração de H+ sobe demais, a gente precisa jogar panos quentes. Peraí, volta para cá, senão eu vou morrer. Sempre que cair demais, a gente precisa jogar panos quentes. Ei, volta para cá, porque senão a gente vai morrer. O pH precisa ser mantido estável. E se convencionou que a faixa de estabilidade vai de 7,35 a 7,45. Enfim, isso tu sabes muito bem disso. Não é hora da gente aprender o número aqui, né? Isso já tem que estar marcado na nossa alma. A rigor, do ponto de vista fisiológico, o normal mesmo é entre 7,37 e 7,42. Sabia disso? Esse é o normal mesmo. Mas, né? Ninguém gosta de número quebrado e tal. Então vamos deixar uma faixinha bonitinha. 7,35 e 7,45. Tá de bom tamanho, todo mundo topou. E essa é a faixa considerada normal de pH. Sempre que a concentração de íons de hidrogênio aumentar pra caramba, o pH cai. Porque o pH avalia tudo em escala logarítmica, né? O pH cai. O indivíduo tem um estado de acidemia. Sempre que a concentração de íons de hidrogênio se reduz, o pH sobe. É o oposto, porque vem de uma escala logarítmica. O indivíduo desenvolve um estado de alcalemia.
sempre que esses estados acontecerem, a gente lança a mão de mecanismos para jogar panos quentes. Em outras palavras, nós lançamos mão dos sistemas tampão. O sistema tampão tem como objetivo jogar panos quentes. Peraí, resolve tudo. Peraí, resolve tudo. Entendeu? Esse é o objetivo do sistema tampão. Existem vários no nosso corpo. Várias coisinhas que podem ajudar, sabe? A jogar pano quente. Quer ver um exemplo de algo que ajuda? A albumina. A albumina, a grande proteína endógena. Sim, nós somos um ovo. A grande proteína endógena tem carga elétrica negativa. Ora, o hidrogênio tem carga elétrica positiva. Sempre que tiver excesso de hidrogênio, pega um pouquinho de albumina, joga nessa jossa aqui para jogar panos quentes, para ver se diminui a quantidade de hidrogênio livre na periferia. Entendeu? A albumina ajuda. Mas o grande sistema tampão, o grande sistema panos quentes, é o sistema bicarbonato. Esse é o grande sistema tampão. Bicarbonato, porque se convencionou chamar de sistema bicarbonato. Mas, na verdade, ele não envolve só o bicarbonato. Não. Na verdade, o sistema tampão bicarbonato é o sistema mais fisiológico de todos, porque ele usa o raciocínio mais banal da vida do dia a dia. O ponto do sistema tampão bicarbonato é o seguinte. Cara, sempre que houver um desequilíbrio da concentração de íons de hidrogênio, a gente pode resolver isso jogando alguma coisa para fora do corpo. Joga para fora. Sabe? Esse é o raciocínio do sistema bicarbonato. E aí, veja, é muito fácil fazer isso porque a gente tem várias maneiras de jogar coisas para fora no nosso corpo. Várias maneiras. Sempre que o bicho pegar, tem muito hidrogênio, tem pouco hidrogênio, posso resolver jogando alguma coisa para fora. Por exemplo, o suor. Não, suor não dá. A gente vai, imagina, subir o hidrogênio vai começar a suar. Não dá. Suor não dá. Mas número 1 e número 2 dá? Não dá? Dá sim, dá. Dá pro xixi ajudar? Ou se dá. Caraca, lá no rim, na formação da urina, a gente tem uma dinâmica naquela jossa de sistema tubular complexo pra caramba, com seta pra cá, seta pra lá, que pode concentrar, desconcentrar, colocar, tirar, excretar, secretar um monte de substância no xixi. Então a gente pode, no xixi, jogar mais ácido, menos ácido, mais... Pode. Número 1 é uma bela escolha. Tem um desequilíbrio? Ajusta as coisas no xixi. É uma ótima escolha. E não quer nem dizer que a pessoa vai precisar ir mais vezes ao banheiro, não. Não, é só concentrar melhor as coisas, entendeu? Número 1. Número 2 pode ajudar? Pô, ia ser sacanagem, né? Putz, imagina. Ai, fiquei mais acidêmico aqui. Corre pro banheiro, Jesus do céu, e tal. Enfim, e lá, como o ajuste número 2, ele não é muito refinado, né? Não é muito refinado, não é. Quem resolve tudo é bactéria colônica e tal, né? Não é refinado o negócio. Então não dá para mudar a concentração de coisas nas fezes assim, de uma hora para outra. Então a pessoa ia ter que ir mais ao banheiro, e aí Deus nos protegeu disso. Então número 2 não ajuda no controle fisiológico. Não ajuda. Só o número 1. Mas a gente precisa de um outro suporte, porque vai que o número 1 não esteja funcionando, né? Pois é, por conta disso, se fez do pulmão um substituto ao número 2. E o sistema respiratório pode nos ajudar, jogando ácido para fora, mantendo ácido no corpo, por exemplo. Esses são os 2 elementos cardinais do sistema tampão bicarbonato. Pulmão e rim. Esses são os elementos cardinais. Através desses 2 ambientes de eliminação ou manutenção de substâncias, a gente consegue equilibrar o nosso pH do dia a dia. Nós estamos vivos aqui porque o tempo inteiro nós estamos ajustando a concentração de coisas na urina, ajustando a respiração. Isso nos mantém equilibrados. Tu sabes muito bem do que eu estou querendo dizer. No sistema respiratório, a gente pode jogar mais CO2 para fora ou deixar mais CO2 no corpo. Mas o que o CO2 tem a ver com equilíbrio ácido base? CO2 é um ácido. CO2 é um ácido. Na equação de dissociação do ácido carbônico, na equação de Henderson-Hasselbalch, o CO2 ele é visto como um ácido.
E a gente não vai discutir o ácido carbônico aqui, muito menos a equação de Henderson-Hasselbalch, porque a gente está numa discussão filosófica, a gente está indo por outro caminho. O pulmão ajuda, eliminando ou não gás carbônico. Gás carbônico é ácido. Se o indivíduo deixar de eliminar gás carbônico, mantém gás carbônico no corpo, aumenta a quantidade de ácido no corpo. Tem tendência a ter acidemia. Se o indivíduo eliminar muito gás carbônico, joga ácido para fora, tem tendência a ter alcalemia. Ok, pulmão ajuda. O rim é a mesma coisa. O rim, a gente consegue controlar a eliminação, por exemplo, de bicarbonato. Bicarbonato que é uma base. Se a gente perder muita base, perco muita base, vai sobrar muito ácido no corpo, o estado de acidemia. Se a gente mantiver muito bicarbonato no corpo, estaremos no estado de alcalemia. Em linhas gerais, é isso. É assim que fisiologicamente a gente controla tudo dentro do sistema tampão bicarbonato. Desse jeitinho. A tragédia é que isso é o que mantém a gente vivo. Mas o lado negro do mundo, perdão, para ser politicamente correto, né? Enfim, o lado obscuro do mundo, não só politicamente correto, diga-se, né? Não só politicamente correto, mas enfim, perdão pelo termo. O lado obscuro do mundo faz com que doenças possam interferir nos elementos que nos ajudam a controlar fisiologicamente os distúrbios ácido-base ou o equilíbrio ácido-base, e a gente pode se ferrar. Esse é o ponto. Uma vez entendendo que o sistema bicarbonato é fundamental para que a gente se mantenha equilibrado, é fundamental perceber que as doenças promovem um desequilíbrio disso. Nós podemos ter uma alteração do equilíbrio ácido-base porque uma doença interfere, por exemplo, no sistema respiratório. Entendeu? Porque uma doença interfere, por exemplo, na capacidade do rim. Entendeu? Na capacidade do rim de ajudar o sistema tampão. E aí que as doenças surgem. E aí a gente pode ter um distúrbio ácido-base. Esse é o ponto. Por interferência em algum desses elementos, o pH pode subir ou pode cair. Pode subir e ter alcalemia, pode cair e ter acidemia. Por exemplo, o que é muito fácil de entender, o pulmão. CO2 é um ácido. Se o indivíduo tiver uma doença que faça com que o CO2 fique dentro do corpo e não saia, por exemplo, a pessoa... não quero mais respirar. Vamos manter CO2 aqui, concorda? O CO2 é um gás que depende muito da ventilação alveolar. Deu uma respiradinha, jogou um monte de CO2 para fora. Entendeu? Não respirou, começa a reter CO2 no corpo. Uma pessoa que tem uma doença que interfira na capacidade de respirar, retém CO2, tem tendência a ter acidemia. A tendência do pH é de cair. Porque está retendo ácido. É simples assim. E uma acidemia, um nível de pH baixo, que surgiu por conta de uma dificuldade do sistema respiratório em eliminar o CO2. O sistema respiratório está promovendo uma acidose respiratória. O que pode fazer isso? A pessoa não quer mais respirar. Não porque ela não quis voluntariamente, mas porque tem uma doença interferindo no centro respiratório, por exemplo. Intoxicação exógena. Ou uma doença neuromuscular. Guillain-Barré. INEP gosta, hein? INEP gosta de Guillain-Barré. Guillain-Barré. O indivíduo tem fraqueza da musculatura respiratória. Pode ter, né? É a grande preocupação do Guillain-Barré. Enfim. E aí pode reter gás carbônico, acidose respiratória com acidemia, o pH cai. Agora, de outro lado, pode ser o oposto. A pessoa pode ter uma doença que faça com que ela respire demais e jogue muito gás carbônico para fora. Exemplo clássico, ataque de pânico. Crise de ansiedade. Exemplo clássico. Aí respira demais, joga muito CO2 para fora. Desenvolve alcalemia por alcalose respiratória. É o sistema respiratório que está jogando ácido para fora, que está gerando alcalose. Entendeu? Óbvio que tem outros representantes disso. Na verdade, qualquer doença respiratória que envolva a unidade alvéolo capilar
qualquer doença respiratória que envolva a unidade funcional do pulmão, quando se instala, gera algum grau de alcalose respiratória. Algum grau gera. Às vezes não está visível na gasometria, mas gera. Por exemplo, embolia de pulmão. Pá! Eita! Quando acontece o susto no pulmão, a resposta imediata do pulmão é... Às vezes a gente não percebe, mas respira um pouquinho mais. Entendeu? Então a alcalose respiratória pode surgir porque aumentou um pouquinho a frequência respiratória. Ok. Fácil de entender. Como é que o capeta no sistema respiratório pode promover uma doença no equilíbrio ácido-base? Fácil no respiratório. Mais fácil ainda, intuitivo, quando a gente discute os ajustes do rim. Na verdade, a coisa é muito mais fácil de ser compreendida até. Mas muito mais fácil. Muito. Quer ver só? Por que a pessoa pode ter o rim atrapalhando no equilíbrio ácido-base? Para a pessoa desenvolver uma acidose ou uma alcalose por culpa, do rim, não é o pulmão responsável, Para a pessoa desenvolver, o raciocínio é até mais intuitivo. Quer ver só? O que pode justificar a alcalose? A causa mais emblemática de alcalose, a chamada alcalose metabólica, que não é a respiratória, a causa mais emblemática é vômito. Sabe por quê? Tem uma razão óbvia. É o vômito porque o suco gástrico está repleto de ácido, certo? Então a pessoa joga muito H+ para fora, né? Ácido clorídrico. Está perdendo muito ácido, ok. Esse é o raciocínio básico, tá? Mas tem um rim envolvido na jogada. Tem um rim, entendeu? Tem um rim envolvido, tem. É que na hora que a pessoa joga muito ácido para fora, está jogando muito H+, está perdendo líquido. Tem contração do intravascular. Está perdendo líquido. A pessoa fica, entre aspas, um pouquinho hipovolêmica, entendeu? Está perdendo líquido. Isso de perder líquido e perder muito H+, já tem uma razão para ter menos ácido no corpo, já tem uma razão para ter uma certa alcalose, ok. Mas na hora que isso acontece, a pessoa está ficando hipovolêmica, contração do volume intravascular, o rim tem que trabalhar um pouquinho. O sistema renina-angiotensina-aldosterona é ativado. E o que faz o sistema renina-angiotensina-aldosterona? Tenta manter um pouquinho mais de líquido no corpo. A aldosterona no néfron distal puxa sódio, para ver se segura a água, puxa sódio e joga para fora íons hidrogênio ou potássio. E aí vai mais hidrogênio para fora dessa jossa. Entendeu? Vai mais íon hidrogênio para fora dessa jossa, o indivíduo vai ficar ainda mais alcalêmico. Veja que coisa. Veja só, né? O rim ajudando. Embora só desse comportamento dos vômitos fique claro que por mais que o trato gastrointestinal não ajude no equilíbrio ácido-base, não ajuda, a gente conversou sobre isso, número 2 não é responsável por equilibrar, não. Mas ele pode desequilibrar, porque o suco gástrico é rico em ácido clorídrico. Então o trato gastrointestinal ele não ajuda a compensar, ele não faz parte do sistema de compensação. Mas ele pode fazer parte do sistema de descompensação, junto com o rim, entendeu? Então esse exemplo do vômito mostra isso muito bem. O rim contribui para a alcalose metabólica? Contribui muito. Mas o trato gastrointestinal também. Porque o suco gástrico é riquíssimo em íons H+. Entendeu? Por conta desse detalhe, quando o indivíduo tem um desarranjo que pode envolver o rim, justificando o desequilíbrio ácido-base, a gente não chama isso de alcalose renal, a gente chama de alcalose metabólica. Porque são vários sistemas que podem influenciar o trato gastrointestinal e o rim. Entendeu? Agora tudo fez sentido. Por sinal, essa mesma brincadeirinha de contração do volume intravascular, que acontece no vômito, ativando o sistema renina-angiotensina-aldosterona, tal, é o que explica a causa mais comum de alcalose do dia a dia. Sabe qual é a causa mais comum de alcalose metabólica do dia a dia? Uso diurético.
Diurético. Por quê? Porque pelo uso de diurético o indivíduo desidrata um tiquinho, contrai um pouco o volume intravascular, ativa o sistema renina-angiotensina para segurar um pouquinho mais, entendeu? Por isso. Ao mesmo tempo, quando a pessoa usa diurético de álcool, tal diurético tiazídico, o que acontece, né? Geralmente chega mais sódio na parte mais distal do néfron. Chega mais sódio lá. E esse sódio em excesso pode fazer com que a gente, enfim, acabe precisando eliminar aí os hidrogênio. Entendeu? Isso acaba acontecendo e isso acaba justificando o cenário de alcalemia. Então, a alcalose metabólica tem como grande justificativa vômito, uso de diurético. Fácil. Mais fácil ainda é a acidose metabólica. Por que o indivíduo pode ter acidose no contexto metabólico? Rim / intestino. Por quê? Fácil. Aquela pergunta que a gente faz para nossa avó e que ela responde, sabe? É fácil, não tem que complicar as coisas. Por que uma pessoa pode ter acidose metabólica? A pessoa pode ter acidose metabólica, ou porque alguém colocou um ácido no corpo dela, alguém foi lá e colocou um ácido, ou porque tirou uma base. É isso. Para a pessoa ter uma acidose, ou alguém colocou um ácido lá, ou tirou uma base. É isso. Desse jeitinho. Fácil de entender. Como é que alguém pode colocar um ácido no corpo de uma pessoa, caramba? Pois é, pode. Tem doenças que fazem isso. Acidose lática, pode acontecer na sepse, por exemplo. Cetoacidose diabética. Intoxicações exógenas, por exemplo, por álcool, acumulando ácido no corpo. São vários cenários que podem justificar ter um ácido a mais no corpo da pessoa. A pessoa vai ter acidose metabólica. Entendeu? Tem ácido a mais e a gente não consegue eliminar. Fica preso no corpo, não dá para eliminar a acidose metabólica. Essa é uma razão. É um grupo de causas. Agora, pode ser também que a pessoa tenha perdido uma base. Perdeu base. Não pelo pulmão. Perdeu base pelo trato gastrointestinal, pelo rim. E aí, se perdeu uma base, vai ficar ácido no corpo, a pessoa desenvolve acidose metabólica. O que pode justificar isso? Opa, número 1, número 2. O número 1, acidose tubular renal. A acidose tubular renal, as famosíssimas acidoses tubulares renais, tipo 1, tipo 2, tipo 4, tal, as acidoses tubulares renais promovem dificuldade em concentrar bicarbonato. E o indivíduo perde bicarbonato. Perde. Entendeu? Resultado, acidose metabólica. Exemplo clássico. Pelo número 1. E pelo número 2, esse é massa. Qualquer líquido do tubo digestivo abaixo do piloro para baixo. Do piloro para cima tem um monte de ácido, hein? Mas do piloro para baixo é rico em bicarbonato. Isso quer dizer que uma pessoa com diarreia, toda vez que vai ao banheiro, faz aquilo que a gente já sabe que ela vai fazer, com muito bicarbonato. Essa é uma causa clássica de acidose metabólica, diarreia. É tanto bicarbonato perdido, que veja, mesmo com a tendência da pessoa de contrair o volume, é muito bicarbonato que perde, papai. Entendeu? É muito. Só tem uma exceção a isso, né? Tem uma exceção. Existe uma alteração estrutural no trato digestivo, formação de um adenoma, um subtipo de adenoma, que faz o oposto, né? O tal do adenoma viloso do cólon. O adenoma viloso do cólon, ele estimula o intestino a secretar um líquido que não tem bicarbonato. É paupérrimo bicarbonato. Paupérrimo. E aí o indivíduo, se tiver diarreia por o adenoma viloso, não tem bicarbonato na diarreia. E aí a pessoa não desenvolve acidose metabólica, porque ela não perde bicarbonato, ela perde líquido. E como perde líquido, desidrata, contrai o volume intravascular, ativa a aldosterona. Essa jossa dessa diarreia por adenoma viloso pode promover alcalose metabólica. Acabou, tchau e bênção. E não quero mais conversar sobre isso. Não, eu quero sim. Eu quero porque, apesar dessa discussão fazer todo o sentido do mundo do universo, ela seja fundamental para a gente entender o que causa, né, em linhas gerais, os distúrbios ácido-base, o que prova gosta é de dar uma gasometria e falar assim, ó, pai, toma essa gasometria aí, ó. Toma essa gasometria. Me diz aí que jossa que tem. Fala, mãe, eu quero conversar com o paciente.
Porque o exame é assim, né? A gente pede o exame porque a gente olha para o paciente e fala assim, olha, eu acho que talvez você tenha acidose metabólica, porque você tem isso, isso, isso. Deixa eu confirmar e pede a gasometria. Quando recebe o exame, diz assim, ó, tá normal. Então diz assim, ó, realmente, você tinha uma acidose metabólica e a coisa aqui tá grave, a gente precisa fazer alguma coisa, tá? Quando é assim que a gente faz exame no dia a dia, não é? Não é. Exame não é assim, tô andando na rua, cheio uma radiografia no chão, esse paciente tentando, não é assim. Não é desse jeito, mas a prova gosta disso. Gosta de nos entregar uma gasometria e dizer assim, meu filho, me diz aí o que tem nessa jossa aí. Me diz o que tem nessa jossa. Entendeu? É a antimedicina. Mas as pessoas acham ótimo isso, né? A prova de proficiência. A prova de proficiência. Se você estiver andando na rua e encontrou uma gasometria no chão, o que esse paciente tem? Isso é uma acidose? É uma alcalose? É respiratória? É metabólica? É simples? É combinada e tal? Você é um mestre na interpretação da gasometria? Não sabe dar um bom dia para um paciente? Não sabe dar um bom dia? Né? Não sabe, mas você é um mestre. O médico, olha, caramba, né? Mas beleza, já que a prova quer, a gente domina. Domina. E sempre que aparecer à nossa frente uma gasometria com essa provocação, interprete essa jossa, meu filho. Pode deixar comigo que eu interpreto. Basta usar a regra CCC. A regra CCC é uma regra universalmente conhecida e devidamente otimizada pelo hard work para que a gente possa dominar a imensa maioria dos cenários de distúrbio ácido base. Tem um outro que foge à regra CCC, mas para a prova isso não importa. Para a prova não importa. O ponto é a gente se dedicar muito a aplicar a regra CCC. CCC são 3 Cs. C, sabe? 3 Cs. São 3 perguntas importantes, 3 passos para a interpretação de todas as gasometrias que aparecem em prova. Todas. Porque o examinador é bobão e ele entende distúrbio ácido base só até a página 2. Então, geralmente as perguntas são assim. Primeiro passo, primeiro C, diante de uma gasometria, e aqui na pegada de revisão habitual, né? É definir se existe mesmo um problema. Veja, cara, a maioria das coisas da vida não são problemas reais. Deixa de lado. Deixa de lado que ou a coisa vai se resolver sozinha ou vai ser irrelevante. Não é um problema. Então a primeira pergunta é, tem um crime nessa gasometria? O primeiro C é C de crime. Tem algum crime aqui? Tem algum problema de fato? Tem. E essa pergunta, ela tem como foco único e exclusivo na prova, o nível do pH. Olha o pH. Tem um problema? O indivíduo está alcalêmico, pH maior do que 7,45? Ou o indivíduo está acidêmico, pH menor que 7,35? Está? Se não tiver, isso não é um problema. Eu sou um resolvedor de problemas. Não tem um problema aqui. Com a ressalva, abre parênteses. Ressalva importante. Ressalva importante. Eu estou falando do que habitualmente as provas nos exigem. E a prova habitualmente exige que a gente interprete uma gasometria em que há um crime mesmo com alteração do pH. No entanto, dado tudo que a gente conversou aqui de distúrbio ácido base, é óbvio que existem cenários que o indivíduo tem uma desregulação, mas que ainda não fez efeito no nível do pH. O indivíduo pode ter alcalose metabólica com pH ainda normal. Veja, ele tem alcalose metabólica porque os níveis de bicarbonato não estão legais. Tem alcalose, bicarbonato está alto. Mas o pH, por enquanto, ainda está equilibrado. A doença não apareceu para valer, mas ele já tem uma alcalose, mas não tem alcalemia. Entendeu? São termos diferentes. Alcalemia, acidemia, significa que no sangue tem excesso de íons H+, ou falta de íons H+. A alteração do componente metabólico ou do componente respiratório significa que tem uma base, tem um elemento ali para surgir uma alteração do pH. Não necessariamente surgiu. Isso já é um problema. Mas na prova, a regrinha da primeira pergunta do crime é o pH. Vá por mim. Concentre-se no pH. pH aumentado tem um crime, tem alcalemia. pH reduzido tem um crime, acidemia. Essa é a primeira pergunta. É a primeira coisa a resolver. Primeira coisa. Primeiro C. Mas tem mais 2 Cs. E o segundo C é um C também bem importante. É que se tiver um crime, quem foi o culpado? Quem é o culpado do crime? Quem foi que cometeu isso aqui? Quem foi? Tem que ter um culpado. Não tem? Pois é. Se for uma
alcalemia, o pH está elevado, a pergunta é, o responsável por isso, por essa alcalemia, é uma alcalose respiratória? E o CO2, a alcalose respiratória, é quando o CO2 fica reduzido. O CO2 está reduzido? Se tiver reduzido, é uma alcalose respiratória. Ou foi o componente metabólico? O bicarbonato está alto. Se o bicarbonato está alto, a culpa é do bicarbonato, entendeu? Então, uma alcalemia, o culpado será o CO2 se ele estiver reduzido. Será o bicarbonato se estiver aumentado. É um dos dois que estará assim. Um dos dois. Ah, Fabrício, se tiver os dois. Foram os dois, então, caramba, mas geralmente vai ser um. O mesmo vale para a acidemia. Era uma acidemia, respondi a primeira pergunta. Segunda pergunta, quem foi o culpado? É o CO2? Ou é o componente metabólico? Quem foi o culpado? Para uma acidemia, a acidose respiratória, CO2 está alto. A metabólica, bicarbonato está baixo. Acabou-se. Esse é o segundo C. Segunda resposta. Mas tem um terceiro C. E o terceiro C é talvez o mais especial de todos. O mais especial. Porque nem sempre o crime é cometido por uma pessoa só. O terceiro C, papai, é muito importante. O crime foi de uma pessoa só? Ou foi em quadrilha? Tem cúmplice ou não tem cúmplice? Tava pensando que o C era de quadrilha, né? Eu sei que tu estava escrevendo quadrilha aí. Tem cúmplice ou não tem cúmplice? Essa é a pergunta. Em outras palavras, além daquilo que a gente está vendo ali, que é óbvio, que é o grande significado da alteração, o crime, eu estou vendo aqui, esse aqui está com a arma do crime na mão, está ensanguentado, esse aqui foi o grande responsável. Será que tem algo a mais que a gente não viu clinicamente, que possa estar oculto aqui, e tem alguém ajudando o indivíduo a ter um distúrbio ácido-base? Isso é muito importante. Muito, muito, muito. E ganha um destaque especial por uma razão muito simples. Geralmente, quando o indivíduo tem um distúrbio ácido-base, geralmente, quando ele começa a aparecer, por exemplo, o indivíduo desenvolveu acidemia por acidose respiratória, o CO2 está alto e o pH começou a cair. Sempre que isso acontece, nós não somos imbecis. O nosso corpo tenta se adaptar àquilo. Cara, sistema metabólico, o pulmão está ferrando a gente aqui. Caramba, a gente está desenvolvendo acidose respiratória com acidemia. Precisamos nós aqui, o sistema metabólico, fazer alguma coisa para tentar normalizar. Vamos dar um jeitinho aqui. Vamos dar um jeitinho aqui de manter bicarbonato no corpo, para poder compensar o problema. É o sistema tampão agindo. Então, quando a gente encontrar uma acidemia com acidose respiratória, é normal que o bicarbonato esteja fora da sua faixa padrão. O bicarbonato normal é de 22 a 26, né? Então, quando o CO2 no indivíduo, por conta de uma acidemia respiratória, uma acidose respiratória, está alto, CO2 está 55, CO2 normal 35 a 45, né? CO2 está 55, acidose respiratória, com acidemia, o pH está baixo. A gente vai lançar mão de mecanismos para segurar bicarbonato no corpo para tentar compensar o problema. É puxar a corda para o outro lado. Resolve, não resolve. Não resolve, mas a gente tenta. E aí, na hora que a gente olha a gasometria, o bicarbonato também está alterado. Está lá 30 de bicarbonato. Fala assim, eita caramba, o CO2 está alterado, justificando a acidemia, mas o bicarbonato também. Será que o bicarbonato, esse bicarbonato alterado, está assim só para compensar o problema? Esse que é o ponto, entendeu? Esse que é o ponto. A gente precisa, na gasometria zoada, checar se a alteração do outro componente, que não é a alteração de quem cometeu o crime para valer mesmo, se o outro se modificou do ponto de vista fisiológico. Ele precisa se ajustar. A compensação sempre vai acontecer em algum grau. Se ela não acontecer, ou se ela for excessiva, é um indício de que talvez tenha uma doença a mais. Entendeu? Vou dar um exemplo da acidose metabólica, que é o mais clássico de todos. E sem dúvida alguma é o que a gente precisa levar para todos os cantos. Todos os cantos. Tem que estar no radar sempre, em qualquer prova. Qualquer uma prova tem que estar sempre, sempre, sempre no radar. Sempre. Sempre que o indivíduo tiver uma acidose metabólica, vou dar um exemplo, cetoacidose diabética. Tem uma acidose metabólica. Sempre. O pH cai. Tá. E caiu porque
componente metabólico está desajustado. Então, a gente vai encontrar um cenário, por exemplo, no pH de 7,2, muito baixo, com bicarbonato muito baixo, bicarbonato de 10, por exemplo. 10 de bicarbonato, normal 22 a 26. Isso é uma acidemia metabólica, ok. Só que quando o corpo olha isso, o pulmão fala, peraí, papai, eu vou tentar ajudar aqui a compensar. E aí, o que a gente espera que aconteça? Uma pessoa com bicarbonato de 10, vai usar todas as forças possíveis do pulmão para compensar. O que a gente espera de uma pessoa normal é que o CO2 se ajuste, eliminando o ácido para tentar compensar o problema. E tem uma maneira da gente estimar isso. Existem fórmulas clássicas para isso. Essa, do nível do CO2 na acidose metabólica, é a mais clássica de todas. Porque a acidose metabólica é o distúrbio mais exuberante na prática diária. Essa fórmula é o seguinte: a gente pega o valor do bicarbonato do indivíduo, multiplica por 1,5, ou seja, aumenta 50% do bicarbonato, 10 vezes 1,5. Qual foi 10 o valor que eu dei, né? 10 vezes 1,5, 15. E soma 8 a essa conta. 15 mais 8, 23. O que a gente espera do CO2 no indivíduo que tenha bicarbonato de 10, o que a gente espera é que o CO2 esteja em torno de 23. Muito mais baixo do que deveria, hein? O normal é 35, 45. O CO2 cai, vai para 23. Isso não quer dizer que tem uma outra doença, não. É só o pulmão tentando compensar o problema. Obviamente, como a gente estima numa fórmula, né, o valor esperado, a gente tem que dar uma margem de erro, né? Então bota aí mais 2 menos 2. Então, 23 a gente aceita se tiver de 21 a 25. Entre 21 e 25, que é mais 2 ou menos 2 da continha que a gente fez, entre 21 a 25 tá ok. Isso aí é só a resposta compensatória. O CO2 está tentando. Sabe, o indivíduo está tentando compensar. Consegue compensar? Não consegue. Mas está tentando para a catástrofe não ficar pior ainda. Se a gente chegar do lado da pessoa e falar assim, que isso? Tá respirando assim por quê? Para de respirar. Caramba, respira normal. Respira feito gente grande. Se falar assim para o paciente e ele parar de respirar daquele jeito, a acidose vai piorar. Entendeu? Então ele está tentando compensar. Está tentando. Falha, mas está tentando. E vai manter o CO2 entre 21 e 25. Entendeu? Agora, imagine que o CO2 da pessoa esteja de 15. Era para ser 21 a 25, mas ele está muito mais baixo do que deveria. E aí tem. Essa pessoa não está respirando para compensar o problema. Ela está respirando muito a mais. Deve ter uma doença por trás disso. Deve ter uma doença fazendo o CO2 cair, porque está caindo mais do que os ajustes fisiológicos, do que o nosso manual de instruções indica. Entendeu? Tem certamente uma alcalose respiratória associada, tem cúmplice. O mesmo vale se o CO2 estiver acima do valor que deveria estar pelas regras fisiológicas. Era para estar de 21 a 25, mas está 30. Peraí. Era para estar 21 a 25. Esse é o novo normal CO2, mas está 30. A pessoa não está conseguindo baixar o CO2. Tem alguma doença fazendo reter gás carbônico. Tem cúmplice também. Entendeu? Essa é a mais famosa de todas. A avaliação da compensação respiratória na acidose metabólica. Para todas as outras existem fórmulas também, né? E tu podes revisar consultando as fórmulas específicas, mas essa sem dúvida alguma é a mais famosa e é mais importante que a gente tem que levar para a vida. Até porque a acidose metabólica é o grande distúrbio ácido-base da prática diária. É o mais exuberante, é o mais crítico, é o mais grave de todos e é onde a gente tem maior atenção. E muitas vezes a gente vai aplicar a regra CCC, que é essa regra. Tem crime. Quem é o culpado? O principal. Tem cúmplice. Diante de uma acidose metabólica, que é o que a prova vai exigir. Geralmente, esse é o distúrbio clássico das provas. Clássico. E a conclusão que a gente vai chegar é se o indivíduo tem uma acidose respiratória simples, alcalose respiratória simples, acidose combinada, tem distúrbios mistos, tem acidose respiratória, alcalose metabólica, é assim, basicamente, pela regra CCC. Desse jeitinho. E, de fato, na maioria das vezes, na acidose metabólica. E muitas vezes, né, a prova vai trazer, aí sim, um contexto clínico com a gasometria, mas às vezes a prova ousa pedir que a gente diga o que causou o problema. Isso acontece. Dá a gasometria e pergunta o que causou. Mas a gente já sabe o que causou. Porque a gente começou a discussão aqui, e foi uma discussão invertida, a gente começou a discussão lembrando das grandes etiologias de distúrbio ácido-base. E uma acidose metabólica, a gente sabe o que pode causar. A gente discutiu já. O indivíduo pode ter uma acidose metabólica ou porque acumulou ácido no corpo,
Cetoacidose diabética, acidose lática, né? Intoxicação exógena. Ou porque, por alguma razão, jogou muita base para fora. Por alguma razão. Pode ser com o número 1, acidose tubular renal. Pode ser com o número 2, com diarreia, por exemplo. É só perguntar para o indivíduo. É só perguntar. Mas a prova não gosta que a gente colhe história. Não gosta. E às vezes nos propõe um desafio final na dinâmica do estudo ácido-base, que é tentar identificar a causa da acidose metabólica, que é o grande distúrbio apresentado na prova, através de fórmula. Isso é patético, porque é só ir lá e perguntar para o paciente: ei, você está com cetoacidose diabética? Ei, você está com diarreia? Ei, você está com sepse e acidose lática? É só perguntar. Mas a gente não gosta de colher história, né? A prova também não gosta. A prova gosta de saber se a gente memorizou um conceito teórico, memorizou fórmula, porque você vai ser um bom médico se você memorizar uma fórmula. E essa fórmula é o famoso Onion Gap. O Onion Gap é, na verdade, um grande conceito de autoajuda na fisiologia. É um conceito de autoajuda. Ele tenta... O Onion Gap, ele parte de um princípio... Ele parte de um princípio interessante, né? De autoajuda. O Onion Gap existe para que a gente tente direcionar a investigação da acidose metabólica, sem a história, porque a história já ajudaria. Mas é para isso que ele existe. E é um princípio de autoajuda. A regra do Onion Gap é dizer assim: olha, você é uma pessoa positiva. Isso é bom, não é? Você é uma pessoa positiva. O Onion Gap diz o seguinte: olha, você tem mais íons positivos que negativos no seu corpo. Isso é mentira, né? Isso é mentira, porque ninguém anda no choque por aí. Ninguém é carregado eletrostaticamente. Ninguém está dando choque. Não sei que seja um X-Men, mas não está dando choque por aí. A quantidade de íons positivos que a gente tem no corpo é igual à quantidade de íons negativos. Isso é o princípio da eletroneutralidade. Nós somos neutros. Por natureza, nós somos neutros. Íons positivo mais negativo dá zero. Mas o conceito do Onion Gap, ele tenta sugerir algo diferente. Ele fala assim: olha, não é bem assim, você é um pouquinho mais positivo. Na verdade, o Onion Gap é um cálculo manipulado que faz o seguinte: pega o grande cátion do nosso corpo, o sódio, o grande cátion, o principal cátion do corpo, e subtrai dos principais ânions do corpo, não todos, mas os principais. E os principais ânions do nosso corpo são cloro, disparado, e bicarbonato. Os outros são fichinha. Por exemplo, albumina, fichinha, pouca coisa. Importante mesmo, cloro e bicarbonato. Cátion, tem vários, né? Cálcio, magnésio, mas o principal, o sódio. Qual é o ponto do Onion Gap? É que sempre que a gente somar a quantidade de sódio que tem no corpo com a quantidade de cloro e bicarbonato, isso não vai dar zero. A gente vai ter sempre um pouquinho mais de sódio, um pouquinho mais de íons positivos. O Onion Gap, o intervalo de ânions, é exatamente essa conta, que para uma pessoa normal fica em torno de 8 a 12. Ficam faltando 8 a 12 ânions para que a gente equilibre as cargas positivas, entendeu? Isso é o Onion Gap. Tá, e daí? E daí que sempre que o indivíduo tiver acidose metabólica, porque alguém colocou um ácido a mais no corpo da pessoa, veja, colocou um ácido a mais no corpo. Eu não quero. Vai tomar uma garrafa de água sanitária. Acidose lática, cetoacidose diabética. Sempre que alguém colocar um ácido, o ácido tem carga negativa. Se o ácido tem carga negativa, papai, o sódio e o cloro, o bicarbonato e o cloro vão ter que ceder um pouquinho de espaço para um ânion novo que a pessoa tem, para um ácido novo que a pessoa tem. Isso faz com que a soma de cloro e bicarbonato fique menor. Entendeu? Fique menor. A pessoa vai perder um pouquinho de cloro, um pouquinho de bicarbonato, para dar espaço a um ácido novo, um ácido que a gente não vai medir na conta, porque na conta é sódio mais, menos, né, no caso,
cloro com bicarbonato. Se a pessoa reduziu agora a quantidade total de cloro e bicarbonato porque tem um ácido a mais no corpo, o anion gap vai aumentar. O anion gap, que normalmente é em torno de 8 a 12, vai para 18, 20, 25, 30. A diferença do sódio para a soma de cloro e bicarbonato fica muito ampla, porque agora tem um ácido a mais no corpo para compensar a carga do sódio. Essa é a ideia do anion gap. É fazer uma conta para descobrir que a pessoa tem cetoacidose diabética. Não era só perguntar para a pessoa. Não era só perguntar. Ou fazer uma conta para descobrir que a pessoa tem cetoacidose. Não era só perguntar para a pessoa. Ele vai lá e pergunta para ele lá. Ah, mas ele não sabe se tem sepsis. Sim, papai, mas tu sabes. Vai lá e pergunta. Não era mais fácil. Mas não, a gente gosta de fórmula, né? É para isso que ela serve. Então, se o anion gap tiver aumentado, tem ácido a mais no corpo. Ah, Fabrício, se o anion gap tiver normal? Não, aí não. Aí é porque a pessoa perdeu o bicarbonato na acidose metabólica e compensatoriamente aumentou o cloro. São as chamadas acidoses hiperclorêmicas. Ele perdeu um ânion, perdeu o bicarbonato na acidose metabólica, ok. Mas a gente começa a acumular cloro no corpo, o cloro sobe para manter o anion gap normal, porque nós somos pessoas neutras. Mas pela conta positivas, né? Enfim, entendeu? Então nas acidoses que o indivíduo não acumula um ácido a mais no corpo, nas acidoses em que ocorreu perda de bicarbonato, a tendência é que o cloro suba um pouquinho e o anion gap fique preservado, entre 8 a 12. Esse conceito precisa ser levado sempre, sempre, sempre. Interpretação de estudo ácido base e o anion gap são essenciais. Existem outros conceitos adicionais, como o famoso delta-delta e tal, mas isso não é característica do INEP. Não é. Na verdade, não é característica da imensa maioria das bancas nas provas de acesso direto. Por isso, nem vem ao caso a gente discutir nesse momento. Nem vem ao caso. O ponto é entender toda essa filosofia ligada aos estudos ácido base. Essa era a conversa que a gente precisava ter hoje. Essa era a conversa. Uma conversa nada decoreba, uma conversa lembrando os grandes conceitos. E sim, é possível discutir de estudo ácido base